Boa tarde, hoje é 30 de julho de 2019, estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias, sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Mesmo com queda nos custos de produção, produtores rurais gaúchos perdem rentabilidade. A guerra comercial entre Estados Unidos e China e a peste suína no país oriental influenciaram diretamente nos preços da soja e suínos. O resultado foi uma alta de 6,8% no índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores rurais no mês de julho. Esta é a maior valorização do indicador nos últimos 3 anos. Já a queda de 3,3% na taxa de câmbio foi responsável por uma retração de 0,17% nos custos de produção no mesmo período, conforme o índice de inflação dos custos de produção. Apesar dos resultados desse último mês, o saldo final é uma queda na rentabilidade dos produtores rurais. Segundo os dados divulgados pela Farsul, isto ocorre porque o custo está abaixo da inflação e os preços estão abaixo do que nas gôndolas dos supermercados. E o governo retomou hoje as reuniões com os caminhoneiros e transportadores. O governo federal retomou hoje as reuniões com caminhoneiros, transportadoras e embarcadores para tentar um acordo em torno da tabela do frete mínimo de transportadores de carga rodoviária. A decisão de continuar as tratativas para evitar uma possível paralisação dos caminhoneiros foi anunciada na semana passada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Esta nova rodada de reuniões deve acontecer até amanhã e a expectativa do governo é que um acordo seja fechado até o final desta semana. De acordo com o ministro, os acordos devem ser fechados com cada um dos segmentos, inclusive para resolver demandas pontuais de cada um deles. A proposta de consenso também prevê a revisão dos custos mínimos da tabela a cada 6 meses e que os acordos tenham periodicidade de 1 ano. E a oferta de trigo deve cair no Brasil, mas pode ser recorde na Argentina. Com expectativa de produção maior que a anterior nesta safra no Brasil, agentes consultados pelo CPE estão atentos à entrada recorde de trigo da Argentina, a partir de outubro. De modo geral, o país vizinho deve diversificar as exportações de trigo este ano, tendo em vista a diminuição das vendas externas de importantes players internacionais. Desta forma, os moinhos brasileiros podem disputar o produto argentino com outros países. BASF, há 7 anos ao lado do campeões de produtividade do concurso Desafio de Produtividade SESB. Vamos então convidar a Fernanda Custódio para participar conosco do Destaque Rural Notícias. Boa tarde, Fernanda. Oi, Léo. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui pelo Destaque Rural Notícias. Pois é, Fer. Então, no Paraná, 64% das lavouras estão apresentando boas condições, né? Teve uma redução devido a essas geadas que ocorreram lá. E, em contrapartida, também temos essa notícia aí que eu dei agora há pouco, a respeito da grande oferta aí de produtos argentinos que vão entrar no Brasil, né? Isso, acredito eu, que tende a baixar, a pressionar os preços do trigo, né? Isso, Léo, mais um fator importante para o produtor rural observar também. Ainda é cedo, né? A gente está destacando, então, que os produtores do Paraná acabaram de finalizar essa semeadura do trigo, agora nessa temporada, mas é bom a gente já ir acompanhando essas projeções que acabam impactando também na formação de preços. E conforme você já destacou, então, hoje o Departamento de Economia Rural, lá do estado do Paraná, atualizou essa condição da safra paranaense, lembrando que o Paraná
Paraná e o Rio Grande do Sul são dois importantes produtores quando a gente fala de trigo aqui no Brasil. Então, nós temos, Léo, 64% das lavouras em boas condições até esse momento, 28% apresentam condições medianas e 8% dessas lavouras lá no estado do Paraná estão em condições ruins, ainda segundo informações do DERAL. Para essa temporada, Léo, até esse momento, a expectativa, então, é que sejam colhidas 2,7 milhões de toneladas de trigo lá no estado paranaense. Isso, se a gente comparar com o volume colhido na safra passada, representa uma queda de 3%, já que no ciclo passado, então, os produtores lá do estado colheram 2,8 milhões de toneladas de trigo. Claro que, conforme a gente destacou, ainda é muito cedo, precisamos acompanhar o comportamento do clima a partir de agora também e ver qual vai ser o impacto para essa safra lá no estado do Paraná, né, Léo? Isso, Feira. Amanhã nós convidamos o Elcio Bento, ele que é consultor da Safras e Mercado e ele é especialista em trigo. Vamos tentar esclarecer um pouco mais como estão essas condições e qual aí as projeções e como ele vê esse mercado, tanto argentino quanto brasileiro, e também exportações de outros países, como Rússia, que sempre impactam nas nossas aqui no país, né? Exatamente. E o Elcio é uma referência quando a gente fala de trigo aqui no Brasil. Então, é muito importante essa entrevista, né, Léo? A gente já chama as pessoas que estão agora nos acompanhando a ficarem ligadas aqui, acompanharem esse cenário, porque é muito importante. Conforme a gente está destacando, a gente começa a traçar um perfil de preços, uma tendência de mercado, e todas essas informações vão fazer a diferença para o produtor rural, para ele tomar a sua decisão. Certo. E o Donald Trump teve novas manifestações hoje referente às negociações comerciais com a China? Isso mesmo, Léo. Conforme a gente já tinha adiantado ontem, então, a gente tem esse encontro essa semana entre autoridades dos Estados Unidos e autoridades chinesas. Lembrando que esse é um encontro que acontece lá em Xangai, e a gente já tinha destacado que no final de semana o presidente norte-americano já não estava muito otimista com esse encontro presencial, e novamente ele usou a sua conta no Twitter nessa terça-feira para destacar exatamente esse cenário, de que ele era um aviso, na verdade, para a China, viu, Léo? De que para que a China não estenda essa guerra comercial até novembro de 2020, que é quando a gente vai ter a eleição presidencial lá nos Estados Unidos, porque a situação pode piorar caso o presidente Trump seja reeleito. E ele destacou essa questão do acordo. Pode ficar muito pior ou pode não acontecer um acordo. E aí, num dos tweets, né, Léo, ele falou exatamente isso, eu até anotei aqui para a gente falar: ou os Estados Unidos farão um grande acordo ou nenhum acordo será feito. Então, isso tem um peso muito grande. É isso exatamente nesse momento que os participantes do mercado têm observado, principalmente no caso da soja, muita especulação. Hoje a gente acompanhou também essa movimentação dos preços lá no mercado internacional. Os principais vencimentos da soja cederam hoje pouco mais de 9 pontos, praticamente todos os contratos trabalhando abaixo desse patamar importante de $9 por bushel. Então, a gente precisa acompanhar, Léo, como é que vai ser realmente essa reunião essa semana e se, de fato, nós teremos algum acordo efetivado, porque, por enquanto, só tem especulação e incerteza no mercado. Esse é o principal foco quando a gente fala de soja lá na Bolsa de Chicago. Já no caso do milho, Léo, nós também tivemos uma queda hoje, pouco mais de 6 pontos nos principais vencimentos. Mas no caso do milho, essa questão e essa tensão comercial entre essas duas maiores economias mundiais não tem tanto peso. No caso do milho, o que pesou mesmo hoje foi aquela informação que a gente deu ontem, de que o SDA elevou de 57% para 58% o índice de lavouras em boas e excelentes condições lá nos Estados Unidos. E o mercado esperava justamente uma redução. Então, isso foi o principal fator que acabou pesando
hoje nos contratos, mas em várias agências internacionais o que a gente acompanha é realmente também uma questão da incerteza em relação ao potencial produtivo agora dessa safra, e muita especulação ainda a respeito de clima. Algumas previsões indicando chuvas, mas sem saber ao certo se essa chuva vai ser benéfica para essas lavouras nesse momento, e outras já começando a indicar essa possibilidade de retorno de um clima mais quente e seco lá no meio oeste norte-americano. Tá certo, Fê. Essa fala voltando ali na questão do Trump ali, essa fala dele demonstra que ele tem um enorme interesse nessa questão comercial com a China aí, e principalmente com relação às eleições aí que estão se aproximando, né? Ele não vai fazer qualquer acordo até para que isso não influencie negativamente na eleição dele. Sim, Léo, é um jogo político, conforme a gente havia destacado, é um jogo de egos, inclusive, e ele tem usado a sua conta no Twitter exatamente para fazer essas ameaças e tornar pública toda essa situação. A gente realmente vai ter que acompanhar, porque conforme a gente já havia destacado também, ele se elegeu lá nos Estados Unidos com o apoio dos produtores rurais, e ele precisa dessa continuidade também. Então, e já pensando nessa eleição de novembro de 2020, agora são várias articulações, inclusive nessa tradução, porque essas são informações da Reuters Internacional, Léo, essa é uma informação que está em destaque na nossa página, lá tem várias outras informações, como, por exemplo, outras tentativas do presidente Donald Trump em fazer acordos com outros países. Então, está tudo detalhado lá, e a gente segue acompanhando também esses tweets do presidente norte-americano, e toda a informação a gente vai atualizando por aqui. Hoje também saiu em diversos veículos aí a manifestação do Trump com relação ao Eduardo Bolsonaro como embaixador brasileiro nos Estados Unidos, né? Elogiou a atitude do Bolsonaro em indicar o filho, e também que estão negociando acordos bilaterais aí entre os Estados Unidos, livre comércio, melhor dizendo, né? Uhum. Temos essa informação também, né, Léo? São muitas conversas. O presidente Bolsonaro já se encontrou algumas vezes com o presidente Trump, mas parece que agora esse relacionamento está mais estreito, e quem sabe, então, a gente consiga alguma coisa nesse sentido, até mesmo, quem sabe, em benefício do produtor brasileiro, né, Léo? Mas, por enquanto, também não há nenhuma confirmação, nenhuma sinalização de possibilidade realmente, ou de efetivação de acordo. A gente também precisa acompanhar essas informações, e claro, é isso que a gente está falando, ele está pensando nas eleições de 2020 e se cercando ali, porque eu, enquanto repórter, né, e que acompanho essas informações de política também, o Trump é um negociador, mais do que qualquer coisa. Então, assim, ele sabe fazer esse jogo político muito bem, ele está em seu habitat natural, e é agora que ele está construindo a sua reeleição também lá nos Estados Unidos. Gostaria também, Fernando, de ouvir tua opinião a respeito dessa negociação do governo com os caminhoneiros, transportadores e também os embarcadores. Você acha que o governo está ganhando tempo aí para evitar alguma paralisação? Porque, de um lado, o governo está tentando negociar tabelas de frete, mas sabemos que o nosso ministro da Economia é um liberal, ele aposta muito no livre comércio e sem a interferência do Estado nisso, e se depender disso, o negócio do caminhão do frete vai ser cada vez mais baixo, pois temos uma demanda de frete muito baixa, principalmente devido à nossa crise econômica, a estagnação econômica que estamos vivendo, e uma oferta muito grande de caminhões, né? Principalmente aí com os incentivos dos últimos governos para adquirirem novos caminhões, enfim. Então, essa relação que hoje está baixando o custo do frete. Eu gostaria de ouvir a tua opinião a respeito se o governo está querendo ganhar tempo, o que você acha sobre essa situação aí?
Você está me colocando numa saia justa, Léo. Antes de trabalhar com agronegócio, aproveitar que a gente tem um pouquinho de tempo, eu trabalhei no setor de transportes, então eu vim do setor da logística no meu primeiro ano de formada e eu vivi de perto toda essa situação e sei do lado dos caminhoneiros também, dessa frota ultrapassada que o Brasil possui, enfim. Mas o que eu acho nesse momento? Que o presidente Bolsonaro está tentando ganhar tempo, sim. Ele não quer perder esse apoio que ele teve dos produtores rurais, principalmente quando ele foi eleito, e ao mesmo tempo ele também não quer desagradar o setor de transportes, que tem um grande interesse, e a gente viu, né, Léo, o impacto de quando realmente o Brasil parou por conta da greve dos caminhoneiros, e até hoje a gente está pagando essa conta. É por isso que nós tivemos, na semana passada, semana retrasada, se não me falha a memória, essa publicação da NTT de uma nova tabela de fretes, e depois ela foi revogada. Então, assim, é muita confusão, muita incerteza. Eu acho que precisa fazer mais contas a respeito disso. E realmente, eu acho que ele está sendo muito cuidadoso nesse momento para não desagradar nenhum dos dois lados. Ele vai tentar fazer alguma coisa que realmente fique ali no meio termo, que não desagrade totalmente os produtores rurais, mas que também, de alguma forma, atenda essa necessidade dos caminhoneiros e desse setor de transportes, do Léo. Tá certo, nem foi tão saia justa assim, né, Fer? Tu tem um domínio no assunto. Fer, muito obrigado pela tua participação hoje. Amanhã, novamente, a partir das 18 horas, conto com você aqui. Tá certo, Léo. Muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Vamos, então, com informações do clima para esta quarta-feira. Bem, amanhã, então, uma grande massa de ar seco atua sobre o Brasil. Na região sul, o tempo fica firme, sem previsão de chuva. Entre o oeste e o sul do Rio Grande do Sul, a nebulosidade aumenta a partir da noite. Na região sudeste, uma frente fria sobre o oceano espalha muitas nuvens desde o leste de São Paulo até a região dos lagos, no Rio de Janeiro. Não chove. Nas demais áreas do sudeste, o sol predomina com poucas nuvens. Durante a tarde, o índice de umidade do ar fica baixo. Já no centro-oeste, o sol brilha forte e faz muito calor. A atuação de uma massa de ar seco sobre a região inibe a formação de nuvens carregadas e não chove. O alerta é para a umidade relativa do ar, pois ela ficará em torno de 20% na tarde. No Nordeste, nuvens formadas sobre o mar são trazidas pelos ventos. Provocam chuva entre o litoral do Rio Grande do Norte e Pernambuco. A chuva passa no litoral norte da Bahia, em Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e norte do Maranhão. O ar seco garante um dia ensolarado nas demais áreas da região. E por fim, na região norte, ao longo do dia acontecem rápidas pancadas de chuvas, intercaladas com períodos de sol entre o Amapá, norte do Pará e centro do Amazonas. Muitas nuvens e chuva frequente em Roraima e extremo norte do Amazonas. Não chove nas demais áreas. Para saber mais sobre as soluções usadas pelas soluções BASF, usadas pelos ganhadores do concurso de produtividade, desafio de produtividade SESB, fale com um RTV da sua região. Vamos então com as informações sobre economia e política com Moisés Cristiano. Olá amigos da Destaque Rural, tudo bem? Eu sou Moisés Cristiano, vou trazer agora as informações então de economia do dia, nesta terça-feira, dia 30 de julho. Começo trazendo aqui dados da confiança de serviços, que subiu 2,2 pontos no mês de julho. Esse dado foi divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas, depois de 4 quedas seguidas registradas no início do ano. A FGV, então, que trouxe os dados, diz que os dados, os números, essa alta sugere, né, que os empresários estão percebendo uma reação no ritmo de atividade do setor e se tornando mais otimistas para o segundo semestre. Lembrando também, né, que esse setor, o setor de serviços, tem muito a ver com o agronegócio.
Também hoje foi divulgado que a geração de empregos com carteira assinada em junho veio de pequenos negócios pela 5ª vez seguida no ano. A análise foi feita pelo Sebrae com base em dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e mostrou então que foram criados 52.700 postos de trabalho no segmento pequenas empresas. Além disso, também hoje foi divulgado o IGPM, a inflação do aluguel, em muitos contratos que são assinados com base no IGPM. Teve aumento no mês de 0,4% no mês de julho. Ele foi metade do que foi no mês de junho, 0,8% em junho. Esse índice registrou uma alta no ano de 4,79% até agora. E no acumulado dos últimos 12 meses, alta de 6,39%. E outro dado, a taxa de julho é menor que a registrada em julho de 2018, quando o índice tinha subido 0,51% no mês e acumulava alta de 8,24% em 12 meses. Hoje também foi divulgado um dado da ABMAQ, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, mostrando que em junho a indústria brasileira de máquinas e equipamentos teve queda nas vendas de 6,1% na comparação com o mês anterior e em relação ao mesmo mês do ano passado, uma queda bem maior, 12,1%. Segundo a ABMAQ, o resultado de junho influenciou na taxa de crescimento acumulado do ano, que passou de 7,5% entre janeiro e maio a 3,6% de crescimento entre janeiro e junho. O desempenho deste ano, diz a associação, é baseado principalmente no mercado doméstico, que cresceu 10,2% no semestre. Olha, uma informação importante que saiu aqui da política internacional: o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos pode ganhar aí um reforço importante. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu positivamente a uma pergunta sobre se gostaria de firmar um acordo comercial com o Brasil. Sabe a resposta dele para os jornalistas? Vamos trabalhar em um acordo de livre comércio com o Brasil. O Brasil é um grande parceiro comercial, eles nos cobram muitas tarifas, disse ele, mas fora isso, amamos a relação com o país, e elogiou inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Então, poderemos ter aí, novidades em relação ao acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos, segundo as palavras do presidente norte-americano. Olha, foi feita uma pesquisa e divulgada hoje pela XP Investimentos, mostrando qual é a expectativa aí dos investidores em relação a corte na taxa básica de juros. Lembrando que tem decisão de taxa básica de juros, amanhã o resultado sai, a reunião começou hoje pelo Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. A gente tem falado aqui que o mercado espera um corte de 0,25% na taxa básica de juros nesta reunião, e mais 3 reuniões que faltam até o final do ano, seriam mais cortes, que ficaria então a taxa em 5,5%. Nessa pesquisa, a XP trouxe o seguinte dado: 52% dos investidores entrevistados acreditam que o corte vai ser maior, vai ser de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, e ela ficaria em 6% ao ano já nessa reunião. E 44% dizem que o corte seria de 0,25% na taxa Selic. Vamos ver, as apostas estão colocadas, a expectativa é grande, inclusive no mercado financeiro como um todo. Vamos ver como é que ficou hoje o índice Ibovespa. Fechou em queda nessa terça-feira. Os analistas explicam que reprisa o movimento da quinta-feira passada, teve um banco com os papéis em queda, pelo mesmo motivo que aconteceu nesta terça-feira, e aí os analistas explicam também que, além deste movimento aí relacionado a papéis de bancos, no exterior os investidores acompanharam a retomada das negociações entre Estados Unidos e China, que buscam selar um acordo que possa pôr fim à guerra comercial. Olha que notícia interessante. Vamos ver o que acontece também. Tem impactos aí no agronegócio, essa questão, assim como está tendo impacto na Bolsa de Valores. Vamos ver como é que fechou então. O índice Bovespa fechou em baixa de 0,53% hoje, aos 102.932 pontos. O dólar comercial teve alta de 0,19%, cotado a R$ 3,7902 na compra e R$ 3,7909 na venda. O dólar futuro, que vence em agosto, avança 0,22% para R$ 3,7905. Essas as informações então do dia.
para o Destaque Rural Notícias de Economia. Eu volto amanhã, um abraço e até lá. E o mercado sinaliza forte queda no preço do leite no semestre. O baixo crescimento da economia brasileira e o alto estoque de produtos, aliados à queda na renda e no consumo, trazem um cenário preocupante para o setor lácteo. A projeção para 2019 é um incremento de 4% na produção de leite em relação ao ano passado. Porém, o consumo deve diminuir em torno de 3 a 4%. A situação fica mais difícil ao somar esses índices, com um incremento no volume de importação dos produtos lácteos no primeiro semestre, comparativamente ao mesmo período de 2018, que chega a apresentar cerca de 1% da produção brasileira. E forte quedas nos preços do suíno no mercado de São Paulo. Nas granjas paulistas, o preço do suíno caiu 11,2% nos últimos 7 dias, estando cotado em média em R$ 87,00 a arroba. No atacado, a queda da carcaça foi de 10% em igual comparação, sendo negociada atualmente a R$ 6,90 o quilo. O período do mês não favorece as vendas do mercado doméstico e, junto a isso, o volume embarcado também diminui. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.